versos de 1 a 12. Eu preciso declarar uma coisa sobre você antes de eu pregar. Tem algo novo de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio fielmente nisso. Você não entrou aqui à toa. Você não veio visitar uma igreja. Você veio porque aquele que é dono daqui hoje não quer fazer uma visita para você. Ele quer fazer uma morada na sua vida. Porque quem visita vai embora, mas quem mora fica. Hoje o Senhor quer escolher corações nessa noite para fazer morada, para dissipar as trevas e para trazer o reino de luz e de graça sobre você. Deus não precisa do pastor, filho. Deus não precisa do ministério de música. Mas apesar disso, Ele nos usa. Olha o que diz o texto. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura ou do telhado do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando então em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar, ou quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-te, pegue a sua maca e vá para casa. E se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual. Senhor, se não for a tua graça, não há poder de convencimento em nós essa noite. Se não for o teu Espírito, nunca nos convertemos ao Senhor. Mas que essa palavra seja uma palavra hoje de ânimo, de cura, de encontro ao coração sedento, porque tu és Deus, e soberano és sobre todas as coisas, em nome de Jesus, amém. O que vemos praticamente no texto anterior
era que Jesus era alguém, totalmente relacional. Jesus era alguém que se importava com pessoas e com o estado das pessoas. Jesus era alguém que gostava de frequentar casas, de trocar de lugar de vez em quando, só para perceber ou para verificar a necessidade das pessoas. O que nós olhamos para o Evangelho de Jesus, que é um Evangelho simples, puro, absoluto, tremendamente forte e poderoso, é que Jesus é o Senhor de todas as coisas, mesmo quando, aos olhos humanos, diante de toda aquela situação que o povo vivia, eles não viam esperança, não sabiam o que ia acontecer, e estavam sobre uma estigma que era de que todas as pessoas que tivessem algum tipo de enfermidade, seja algo no corpo, algo que revelasse alguma coisa, era dito como alguém maldito diante de Deus. Toda a cultura judia pensava dessa maneira, e é dentro desse contexto que Jesus realiza os seus milagres. Jesus então se importa muito mais em resgatar pessoas do que simplesmente ficar provando para os mestres e para as pessoas da época quem ele era. E uma das portas dele abrir o Evangelho e mostrar a sua graça diante dos homens, era que ele realizava milagres, e as pessoas ficavam atônitas, perplexas, totalmente maravilhadas, não só com aquilo que ele fazia, mas com a sua postura, com o seu olhar, com o seu toque, com o seu abraço, com o seu tempo dedicado em abençoar pessoas. Quando a gente olha para o Evangelho de Cristo, tanto faz em Mateus, Marcos, Lucas e João, e tantos outros que são mencionados sobre a vida de Jesus, o que a gente não pode deixar de perceber é que esse Deus é tremendamente abençoador, tremendamente aquele que revigora e dá força a quem precisa. Quando nós estamos caminhando nesse texto, nós estamos saindo de um texto que falamos semana passada sobre uma cura de um leproso, onde Deus nos surpreende com o pedido daquele leproso, porque na verdade o leproso não pediu para ter a sua lepra curada, mas sim para ter a sua alma e o seu coração purificado. E aí brincamos semana passada no púlpito, dizendo assim: limpo, 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 limpo. E é o que Deus faz com a nossa vida. E aí Jesus tem um outro episódio logo depois de uma cura como essa, um encontro diferenciado. No encontro anterior, alguém se prostra diante dele e o reconhece como Senhor. Nesse encontro que nós estamos vendo hoje, lemos agora nesse capítulo, nada mais é do que alguém levado até Jesus, porque ele não poderia se locomover por causa da sua deficiência em si. E aí, irmãos, eu quero trazer algumas curiosidades para que a gente possa percorrer sobre o texto e a gente possa perceber o quão maravilhoso é esse Jesus sobre a nossa vida. A casa em que você vê no texto, em que você vê escrito em Mateus, em que você vê escrito em Lucas, provavelmente não era a casa de Jesus, mas a casa de um dos seus discípulos, que ficava em Cafarnaum, porque foi nessa casa que Jesus curou a sogra de Simão, a sogra de Pedro, que estava enferma com uma febre muito alta, e Jesus a toma pela mão e a cura. Então o texto vai dizer que ele saiu para outros lugares, que ele pregou em outros lugares, mas que ele retorna para casa, e ele retorna para esse lugar chamado Cafarnaum. Eu queria que você prestasse atenção um pouquinho em Cafarnaum. Jesus realiza muitos milagres, Jesus realiza muitas e muitas coisas, e uma das coisas que Jesus realiza são curas de endemoniados. Jesus cura o criado de um centurião, Jesus cura a sogra de Pedro. Jesus então faz com que esse paralítico que é descido pelo telhado seja curado, e tantos outros, muitos outros milagres Jesus realiza em Cafarnaum. Agora o que você precisa prestar atenção é porque Jesus escolhe Cafarnaum. Cafarnaum significa aldeia de Naum, e sabe o que significa aldeia de Naum? Significa lugar onde há tumulto, onde nada tem ordem. Jesus passou grande parte do seu ministério numa cidade onde havia só tumulto e desordem. Pensa numa cidade confusa, pensa numa cidade onde viviam tanto gentios como judeus e se misturavam o tempo todo.
Pensa numa cidade onde as pessoas não se entendiam muito bem. Essa é a cidade de Cafarnaum. Jesus estava numa casa onde as pessoas estavam amontoadas. Leia o texto. A casa estava cheia, não tinha ordem na casa. A casa tinha gente saindo, como se dizem, pelo ladrão. Era muita gente. E sem contar o contexto inteiro daquele lugar, a gente começa a perceber que mesmo estando a casa cheia, povo aglomerado, religiosos ouvindo o ensinamento, paralítico sendo trazido não pela porta, mas pelo telhado, a gente começa a aprender algumas coisas com Jesus. Eu queria que você prestasse atenção nessa noite. E em primeiro lugar, eu queria dizer algumas coisas para você. Olha para o texto de novo. Texto de Marcos, capítulo 2, verso de 1 a 12. Veja se você não encontra isso no texto. Um paralítico que foi carregado, voltou carregando. O paralítico que foi carregado, voltou carregando. Ele não podia ir e foi levado. Ele estava confinado a uma cama e seus amigos tomam a decisão de levá-lo até Jesus. Já parou para prestar atenção? Como esse cara era querido? Porque ele tinha amigos. 4 pessoas se dispuseram a levá-lo até Jesus. 4 pessoas pegaram na ponta da maca e disse assim para ele: vamos a um lugar, quero levar você a um lugar. Você já carregou em 4 pessoas alguma coisa? Alguma coisa pesada? Você sabe que você precisa ter ordem para andar? Sabe que você não pode dar um passo mais rápido do que o outro companheiro? Você imagina carregando uma maca, um paralítico que estava ali, 4 pessoas, e eles olham a multidão, uma cidade que não tinha ordem. Eles chegam na casa e não pode entrar pela porta. E a Bíblia diz que aqueles homens não param nessa situação, que eles dão a volta e descobrem que na parte de trás da casa tem uma oportunidade, e é a parte de cima. E é aqui que eu quero que você pense uma coisa: se andar com maca já é difícil, imagina subir num telhado, 4 pessoas levando alguém que não pode se mover. E sabe o que acontece, irmãos? O interesse desses 4 homens não é por eles mesmos. O interesse desses 4 homens é pela vida de um amigo que estava acamado. Sabe o que precisa mudar em nós, irmãos? O desejo de querer as coisas só para nós. Porque o Evangelho, irmãos, não é simplesmente uma satisfação pessoal, mas o Evangelho também é uma oportunidade de você levar amigos até a pessoa de Jesus Cristo. E para isso, irmãos, vai precisar de muita entrega, talvez de muita força. Você imagine se um desses homens dissesse assim: eu estou cansado, eu não vou mais. O paralítico não podia ter chegado até Jesus. Mas esses 4 homens, irmãos, fizeram de tudo para que pudessem estar próximos e levar aquele homem até Jesus. Você conhece alguém, irmãos, que precisa chegar a Jesus? Você conhece algum amigo seu que precisa de Jesus? Você conhece alguém na sua casa que precisa de Jesus? Irmãos, há uma oportunidade ímpar da gente levar um evangelho puro e simples e conduzir as pessoas até Jesus. A gente sabe fazer muito bem propaganda de alguns lugares, irmãos, mas a gente precisa entender que a maior preciosidade não é você levar alguém a algum lugar, é você levar alguém a uma pessoa que pode transformar essa vida. E essa é a pessoa de Jesus. Outra coisa que eu aprendo, irmãos, Jesus, vendo a fé daqueles amigos, curou o homem de 3 formas. E eu vou explicar isso para você daqui a pouco. Curou o emocional, curou de forma física e curou espiritualmente aquele homem. Irmãos, dá para você prestar atenção e perceber que aquele homem chegou aleijado e saiu curado, irmãos. De carregado, voltou andando. De alguém esquecido, amaldiçoado, voltou livre.
É isso que Jesus faz com a nossa vida. Ele nos limpa por inteiro. Jesus curou o homem emocionalmente, irmãos. Pastor, mas o texto não diz isso. Lá no Evangelho de Mateus diz. O que o Evangelho de Mateus diz? Que quando o homem desceu perto de Jesus, a primeira frase que Jesus disse para ele: tem de bom ânimo, rapaz. Por que, pastor, a gente precisa ler o mesmo texto em evangelhos diferentes? Porque os evangelhos se completam, irmãos. São visões diferentes, mas eles se completam. E aí, olhando para o texto, Jesus cura emocionalmente aquele homem quando diz para ele: tem de bom ânimo. Jesus curou espiritualmente quando falou para ele: os teus pecados estão perdoados. E Jesus curou aquele homem fisicamente quando ordenou: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. São coisas que o texto apresenta para nós. São coisas que a gente lê no texto, em Mateus, Marcos e Lucas. Segunda coisa que eu quero que você preste atenção. Irmãos, o paralítico foi cativo numa cama. Nós não sabemos quanto tempo que ele estava ali, mas ele não tinha nem a condição de levar a si próprio. E a Bíblia diz que ele foi cativo e voltou livre. Ele estava preso ao leito, ao desânimo, ao pecado, porque era uma maldição estar enfermo naquela época. Irmãos, aquele homem não podia promover nem a própria cura, porque não havia nele esperança nem poder para isso. Ele não podia gerar ânimo no seu coração. Por quê, irmãos? Porque havia um fardo da religião sobre a vida dele. Sabe qual era o fardo? Você está nessa cama porque você tem pecado. Você está assim porque você tem pecado. Era a cultura judia naquela época para as pessoas que tinham algum tipo de deficiência. E a gente vê Deus libertando aquele homem, ao ser levado até Jesus. Irmãos, eu fico imaginando o olho de Jesus, porque havia naquela casa escribas, religiosos, pessoas à beira de Jesus, assim, ouvindo o que ele tinha para falar. Jesus no meio de um ensinamento, de repente o telhado é rasgado. Os homens não bateram, irmãos. Os homens não disseram assim: Jesus, tem um intervalo, queremos descer alguém. A Bíblia diz que no meio da fala de Jesus, aquele homem desce. E eu não sei como é que eles fizeram isso, provavelmente com cordas. E eu quero falar para você sobre isso. Quando você levar alguém até Jesus, leve com cordas de amor. Leve segurando firme, sabendo que você está colocando essa pessoa não diante de um ídolo, mas diante de um Deus que pode transformá-lo, que pode mudar a história. Deus vai te dar a oportunidade de você conviver com pessoas que são paralíticas na fé, que são paralíticas no desânimo, que vivem presas às suas mazelas e doenças emocionais. Mas você pode ser essa pessoa, carregando a maca e levar essa pessoa até Jesus, porque você tem fé suficiente para crer que qualquer encontro com o Senhor modifica a nossa vida. Eu não sei como foi, mas aqueles homens precisaram agir com uma certa sincronia, porque se não descessem de forma igual, despejariam aquele homem sobre a cabeça das pessoas. E a cena é de um telhado rasgado. Irmãos, a religião quer que às vezes a gente pare na porta cheia. A religião às vezes trava a gente, quer que a gente não conheça Jesus só porque tem gente na frente, irmãos. Tem gente que está tão desesperado na vida que ora assim: Senhor, eu sei que o Senhor não tem tempo para mim, porque tem outros pedidos à sua frente, mas tem misericórdia. O Senhor não tem fila, Ele é poderoso para atender qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer situação. Deus não nos atende porque a gente é religioso, irmãos. Deus não atende a gente porque a gente toca no louvor. Deus atende a gente por causa da sua infinita misericórdia.
E aí, olhando para o texto, a gente começa a perceber outras coisas. Seus pecados, que atormentavam a sua alma, mantinham prisioneiro da carne, prisioneiro do mundo. E aí, irmãos, num dado momento, quando aquele homem desce, Jesus não profere uma palavra para livrá-lo do leito. Jesus promove uma palavra para curar a alma daquele homem. Porque o que Jesus diz para ele, além de curá-lo emocionalmente, falando sobre ter bom ânimo, Jesus sabia que a sua alma estava surrada por uma doença crônica e incurável, que era o pecado. Não por culpa e porque ele estava aprisionado numa demanda física, ele estava em pecado, mas é porque o seu coração necessitava de perdão. E aí, querido, eu queria dizer para você, e eu quero dizer com todas as palavras: se alguém próximo a nós, ou até mesmo você, se encontra preso em alguma situação, Jesus tem poder para libertar a sua vida, para restaurar você, para curar você completamente. E em terceiro lugar, irmãos, eu quero apresentar algumas coisas para os irmãos também. O paralítico, através dos seus amigos, foi buscar uma bênção e recebeu duas. Guarda isso que eu estou falando para você. Ele foi buscar uma bênção e recebeu duas. O paralítico foi e voltou trazendo duas. Irmãos, o que mais me impressiona em Jesus é a capacidade de Ele olhar o que os nossos olhos não veem, de Ele agir onde nós não temos noção, e Ele fez isso. Na verdade, irmãos, a gente começa a perceber que a enfermidade do paralítico foi o motivo desse homem ter sido levado até Jesus. E aqui eu quero falar uma coisa que eu quero que você grave no seu coração para sempre. Os problemas temporais podem abrir-nos a agenda para as coisas eternas. Seus problemas temporais podem abrir a agenda de Deus sobre a sua vida. Eu quero declarar isso sobre você, IBV. Os problemas temporais podem abrir a agenda de Deus sobre a sua vida. Podem te levar a orar como você nunca orou. Podem te levar a buscar como você nunca buscou. Podem moldar o seu coração como você nunca foi moldado, só porque Ele entende e permite. Mas o mesmo Deus que permite é o Deus que protege. Quando o homem foi colocado diante de Jesus, Jesus diagnosticou males ainda maiores na vida daquele homem. Os 4 amigos estavam levando por causa de uma cura, mas Jesus, quando olha para aquele homem, diz 2 coisas antes de curá-lo: tem de bom ânimo, e os seus pecados estão perdoados. Aquele homem não estava preso à cama somente por causa de uma enfermidade física. Aquele homem tinha um jugo sobre a sua vida, em que o seu emocional estava destruído, porque todo mundo que olhava para ele sabia que na cultura judia ele estava condenado à enfermidade física por causa de uma maldição de Deus. E aí Jesus olha para ele e começa a perceber: não, filho, a enfermidade física é a menos importante. Primeiro eu quero dizer para você: tem de bom ânimo, se alegra, você não está preso a isso. Jesus cura a alma daquele homem, Jesus anima aquele homem. Talvez você entrou aqui hoje abatido, mas a palavra de Deus para você é: tem de bom ânimo, porque além da enfermidade física eu posso curar a sua alma, assim diz o Senhor. E é isso que Ele faz, irmãos. Às vezes nós estamos de uma forma tão intensa,
acumulando problemas para a nossa vida, e nos achando pequenos, nos achando moribundos, que ninguém nos ama, como uma síndrome que não é para ser vivida. E Jesus hoje vem com o evangelho puro e simples e diz para você: IBV, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. A cura física é a menos importante. Eu quero mudar a sua alma nessa noite, mudar a sua perspectiva. E Jesus diz para ele: tem de bom ânimo. Ele precisava de um ânimo antes de ser curado. E antes de ser curado, Jesus diz outra coisa para ele: perdoado estão os seus pecados. Jesus estava dizendo para ele: não é isso que te prende. Eu tenho o poder para perdoar o seu pecado. Mas antes de você ganhar só a cura física e sair daqui, eu quero que você seja meu filho. Eu quero que você seja meu. Eu quero imprimir no seu coração não só o testemunho simples e básico de que você estava numa cama e agora você está de pé, mas eu quero imprimir no seu coração de que quando eu voltar, você estará comigo no paraíso. Irmãos, porque é o que adianta receber uma cura física se os nossos pecados não forem perdoados? O que adianta você estar são perante os homens, se perante Deus você está imundo, sem perdão de pecados? E aí o texto, irmãos, e aí a gente olha para as coisas que o texto vai dizendo, e me vem uma grande responsabilidade de dizer isso para os irmãos: de todas as necessidades humanas, o perdão é o mais urgente. O que a nossa nação precisa, irmãos, não é de uma cura física. O que a nossa nação precisa é de pecados perdoados. O que o mundo precisa, irmãos, não é só de cura física. Deus pode fazer isso, mas o Senhor quer perdoar pecados, quer restaurar a nossa vida, quer nos dar ânimo de viver como salvos em Cristo Jesus. Os males do corpo, irmãos, presta bem atenção, eles nos afligem temporariamente, mas o pecado tem poder para nos atormentar eternamente. As enfermidades do corpo, irmãos, elas terminam com a morte. Qualquer pessoa, qualquer doença que seja, irmãos, fisicamente falando, ela pode terminar com a morte, e aí acaba tudo. Mas o pecado, irmãos, o pecado empurra os homens, não temporariamente, mas eternamente, a um sofrimento atroz, sem qualquer pausa ou descanso. Por isso que quando Jesus viu o homem descendo pelo telhado, ele sabia que não podia despedir aquele homem sem curar a alma e perdoar os pecados daquele homem. Sabe o encontro que a gente tem com Jesus? É um encontro de cura completa, irmãos. Aquele homem foi descido no telhado para curar a sua enfermidade física. Seus amigos o trouxeram por causa de uma bênção, mas ele saiu com 2 bênçãos. Seus pecados foram perdoados e a sua enfermidade foi curada. O paralítico foi levado até Jesus para buscar uma cura física, mas voltou curado espiritualmente e fisicamente. Hoje Jesus pode fazer o mesmo conosco, porque pode acontecer que nós frequentamos o culto já há muito tempo, irmãos, que nós somos membros da igreja já há muito tempo, que a gente nasceu na igreja, que a gente vive por conta da igreja, e pode acontecer de você não ter nascido de novo, porque você só pode ver a Deus se você nascer de novo. Isso não tem a ver com frequência de culto, tem a ver com a cura que Ele faz na sua alma. E aí, o mesmo Jesus que viu o homem descer pelo telhado, é o mesmo Jesus que traz ânimo aos apáticos e àqueles que estão rendidos ao desânimo nessa noite. Eu sei que tem gente aqui
que não vê a hora da sua vida ser mudada. Quase que num passe de mágica. Mas o mesmo Jesus que viu aquele homem descer pelo telhado, quer ver você se achegando a Ele hoje com inteireza de coração. Eu tenho pregado aqui, irmãos, culto após culto, e eu tenho dito que eu não sei o meu dia de amanhã. Hoje eu dei o abraço em um monte de gente. Dei o abraço nos meus filhos, na Bianca, dei um abraço em alguns irmãos aqui da igreja. Aí quando terminar o culto, vou abraçar muitos ali na cantina, comendo pastel. Mas se Jesus me chamar, eu sei que primeiro Ele perdoou os meus pecados, curou a minha alma, porque eu estava longe dessa graça, e essa graça me alcançou. Talvez você esteja aqui, irmãos, moribundo, cansado e olhando para as coisas e achando que Jesus não tem tempo para você. Às vezes você acha que é o final da fila e a casa está cheia. Não, com Jesus não importa se a casa está cheia. Telhados são quebrados para que você chegue na presença de Jesus. A religião é quebrada para que você chegue na presença de Jesus. Porque ser batista, irmãos, não faz você um filho de Deus. Pertencer a alguma denominação não faz de você um filho de Deus. O que faz de você um filho de Deus é ter seus pecados perdoados e ser filiado a um Deus da graça, a um Deus que tudo pode. Feche os seus olhos.